eu te convido, por gentileza, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Sagrada Escritura: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Que Deus uma vez mais prepare o nosso coração e a nossa mente para recebermos a sua palavra, que é sempre santa, digna e também poderosa. Meus irmãos, o tema do sermão hoje é a singularidade do evangelho. Exatamente porque é o evangelho que o apóstolo Paulo vai defender nesse parágrafo que acabamos de ler. Recapitulando um pouquinho do sermão semana passada, vocês lembram que aprendemos que Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele está defendendo a sua autoridade apostólica. Muitos diziam que ele não era um verdadeiro apóstolo porque não possuía as credenciais de um apóstolo, ou seja, ele não havia andado junto com os outros 12 apóstolos, ele não viu a ressurreição de Jesus Cristo, tampouco presenciou a sua morte. Mas o apóstolo Paulo depois vai dizer que, ainda que como um apóstolo nascido fora do tempo, um filho nascido depois, ele era sim um apóstolo. Porque de fato ele foi chamado diretamente pelo próprio Senhor Jesus, quando, já sabemos muito bem, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor então o chama e faz daquele perseguidor de igrejas agora um vaso escolhido em suas mãos. Então Paulo precisa defender o seu apostolado. E aprendemos também que muitos falsos apóstolos e mestres entraram no meio da igreja disseminando falsos ensinos, disseminando uma mensagem que na verdade não era o evangelho. Uma mensagem misturada, uma mensagem cheia de acréscimos, e Paulo precisa orientar e alertar a igreja da Galácia, orientar os irmãos que compunham várias igrejas daquela região, que eles tivessem cuidado. E aí ele inicia o verso 6, com uma expressão de admiração. Admira-me. E nas demais cartas que Paulo escreve, após a sua costumeira saudação, graça e paz, como podemos aprender aqui, o apóstolo Paulo dirige as igrejas com uma palavra de encorajamento. É um padrão que o apóstolo Paulo tem. Ele saúda a igreja, graça e paz, e depois ele dá uma palavra de encorajamento, de ânimo, ou então diz assim: estou orando pela igreja, uma palavra de exaltação e louvor pela vida dos irmãos. Isso é de praxe do apóstolo Paulo. Quer ver? Vamos notar isso. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, verso 8. Olha como o apóstolo Paulo, após saudar a igreja de Roma, logo no verso 8, o que ele diz? Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Romanos
1:8. Então, do verso 1 ao verso 7, Paulo faz aquela típica saudação, e a partir do verso 8, ele dirige uma palavra de encorajamento para os irmãos, de louvor a Deus pela vida deles. Olha, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no que concerne a vocês. Por quê? Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Após saudar a igreja de Corinto, do verso 1 ao verso 3, olhe o que o apóstolo Paulo diz no verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Parece até que ele copiou e colou lá, né, de Romanos 1. A vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então ele desfere uma palavra de louvor e gratidão a Deus pela vida da igreja de Corinto. E o último texto, Efésios capítulo 1, está logo depois de Gálatas, né, que é o nosso texto alvo aqui do nosso sermão. Efésios capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, ainda 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Perceberam a similaridade? Tanto em Romanos, 1 Coríntios e em Efésios. Paulo, após cumprimentar a igreja, ele libera uma palavra de gratidão, de ânimo, de encorajamento. Eu tenho orado por vocês, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, eu tenho ouvido grandes coisas sobre vocês, mas parece que aqui em Gálatas, agora volta os seus olhos para Gálatas, capítulo 1, parece que aqui em Gálatas, Paulo muda isso. Paulo inicia uma dura e necessária palavra de exortação e repreensão aos irmãos de Gálatas. Ele sai um pouco do padrão, porque ele está admirado com algo que está acontecendo com a igreja. Ao invés dele dizer assim como nas demais cartas, louvo a Deus, rogo a Deus por vocês, me alegro por vocês, apresento vocês a Deus nas minhas orações, em todo mundo se ouve falar da vossa fé, ele diz ao contrário, ele diz, admira-me que estáis passando da graça do Senhor Jesus de uma forma tão rápida, tão depressa. Admira-me isso, eu estou espantado com vocês. Paulo se mostra admirado, mas de forma negativa. Ele está aqui nitidamente perplexo. Eu não sei se você consegue perceber até um tom de desapontamento com a igreja. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É como ele estivesse dizendo assim, eu não estou acreditando nisso. Eu não posso conceber a ideia de que vocês estão desaprendendo tão rápido o que vocês aprenderam do evangelho. Afinal de contas, eu já estive no meio de vós antes. Esta palavra, esse evangelho que acabamos de cantar aqui, a voz do evangelho, essa mensagem real foi comunicada a vocês. E em tão pouco tempo, eu estou admirado de ver como que vocês passaram tão depressa desse evangelho. E passar aqui, meus irmãos, é ir além. É ir além do que o evangelho propõe. É deixar de lado aquilo que aprendeu e se apegar a outra coisa. Bom, isso teve seu momento, o evangelho teve o seu tempo, o evangelho teve até guarida por algum tempo em nosso coração, mas passou. Estamos em outra vibe, como se diz por aí. E é interessante que pessoas para quem Paulo estava escrevendo, que compunham a igreja do Senhor Jesus, talvez muitas dessas pessoas eram carentes de novidades. E pessoas carentes de novidades são alvos fáceis de saírem do evangelho e abraçar fábulas, abraçar simulacros de evangelho. Parece, mas não é. Você já deve ter conhecido alguém que é carente de novidade. Eu não consigo ficar na mesmice muito tempo.
todo culto é a mesma coisa, todo culto são os mesmos momentos. E aí a pessoa se torna vulnerável a querer buscar o quê? Novidades. Eu quero experimentar algo diferente, como diz a música, eu quero viver algo novo. Tem até que tomar cuidado com isso, porque o que devemos viver algo novo, sendo que o próprio Evangelho diz que o crente tem que viver em novidade de vida. Então todo dia nós andamos nessa boa nova do Evangelho que chegou até a nós, e nela nós estamos arraigados, ou seja, como aprendemos no sermão passado, enraizados no Evangelho. E Paulo aqui está perplexo, decepcionado. Não é que ele não tenha motivos de louvar a Deus pela vida da igreja ou das igrejas da Galácia, mas é porque logo num primeiro momento ele não tem condições de dar uma palavra de bênção, de louvor, de gratidão, não de encorajamento, mas ele precisa já começar de forma dura. E aqui já podemos começar a aplicar algumas coisas para nós. Há momentos na vida da igreja em que a liderança tem que falar de forma dura, com amor, mas de forma dura, direta, para que as pessoas compreendam e entendam o que se passa com elas. E Paulo precisou de fazer isso com a igreja da Galácia. Admira-me que estejais indo além, deixando de lado o que vocês aprenderam, o evangelho da graça de Cristo, para outro evangelho. E que outro evangelho era esse? Nós vamos ver aqui nos próximos textos. Porque só existe um evangelho. Por isso que o tema do sermão é a singularidade do evangelho. O que é algo singular? É algo que é único, ímpar. Não há outro. E Paulo precisa orientar os irmãos. Vocês estão passando a abraçar algo que parece evangelho, tem cheiro de evangelho, tem cara de evangelho, mas não é evangelho, é outra coisa. Cuidado. Olha o verso 7. O apóstolo Paulo diz: o qual não é outro. Então, se no versículo 6 nós temos o abandono do evangelho, no verso 7 nós temos a perturbação da igreja e perversão do evangelho, conforme o verso 7. Perturbação da igreja e perversão do evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, no verso 6, nós temos aqui o primeiro problema que Paulo tem que lidar: o abandono do evangelho. As pessoas querem novidades, as pessoas querem coisas novas. O evangelho puro e simples de Cristo parece que não basta mais. Eu preciso de algo extraordinário. Esse negócio de evangelho da graça de Jesus, pastor, isso está retrógrado, está ultrapassado. E Paulo aqui agora vai apontar o segundo ponto do sermão: perturbação da igreja e perversão do evangelho. A perversão na qual o apóstolo Paulo se refere aqui é um evangelho misturado, porque o que é perverter algo? Segundo o dicionário, é tornar perverso ou mudar a forma, alterar alguma coisa. Então, o evangelho genuíno, verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que Paulo já havia pregado para aquela igreja, estava sendo pervertido, alterado, mudado, passando por uma metamorfose, sendo incluso tantas outras coisas para compor, inteirar o evangelho. E essa perversão era um evangelho misturado de tradições humanas, um evangelho misturado de cerimoniais e observâncias de ritos da lei, com finalidade para a salvação. Não basta mais crer em Jesus, você tem que se circuncidar também. Porque esse evangelho de Jesus é muito simples. Era isso que estava acontecendo lá nas igrejas da Galácia. Quer dizer que agora é só eu crer em Jesus como meu Salvador, meu Senhor? Quer dizer então que é só eu me entregar ao Filho de Deus pela fé, que eu serei salvo pela graça? Não, não pode. É uma religião muito simples, a gente precisa de algo mais. Precisamos de complemento. Talvez, vamos contextualizar, né?
Precisamos tocar um chofar na igreja. Precisamos colocar aqui uns candelabros, uns paramentos litúrgicos. Eu preciso de fazer, talvez, algo que possa chamar a atenção de Deus, porque não é possível. Fazer uns propósitos, algumas coisas assim. E Paulo está dizendo, cuidado, porque quem falou para vocês que existe outro evangelho além do que eu anunciei para vocês? E se não está no evangelho, não é evangelho. Então veja que é sutil, querem perverter. Não bastava o evangelho puro e simples da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Não. Os falsos apóstolos e mestres apresentavam-se como fontes de autoridade divina para as igrejas. Como eu disse no sermão passado, chegava alguém com uma credencial de apóstolo, vamos ouvi-lo. É um enviado do Senhor. É um enviado de Cristo, então ele tem doutrina para nós, vamos ouvi-lo. E este era o risco que a igreja corria. Falsos ensinamentos entrando na igreja. E eles anunciavam uma mensagem, note bem, uma mensagem mascarada, uma mensagem modificada do evangelho. Em alguns pontos do discurso, da pregação desses falsos mestres, eles até citavam a graça, a fé e Cristo. Porém, não somente a graça, a fé e Cristo bastava para a vida das pessoas. Tinham que ter algo a mais. Deveriam estar acompanhados de rituais judaicos, resquícios da antiga aliança, como circuncisão, a observância de leis cerimoniais, sacrifícios, porque eles queriam completar o evangelho. Eles não acreditavam que a pureza do evangelho, bem como a sua simplicidade, bastava na vida deles. Traduzindo, os falsos mestres queriam que a boa nova do evangelho fosse complementada pelas obras. Sabe aquela ideia? Eu até creio na graça, mas eu acredito que eu tenho que fazer por merecer. Então não é graça. Então não é graça. A graça vai te projetar para fazer. O que é alcançado pela graça, ele entende que precisa fazer, não para ser, mas porque ele é um salvo pela graça, e por isso ele faz. E aí nós chegamos, meus irmãos, a um resumo. O pior do que a ausência de evangelho é um evangelho pervertido. Vamos falar essa frase juntos? Pior do que a ausência do evangelho é um evangelho pervertido. E é mesmo. É melhor não ter o evangelho num local do que ter um evangelho pervertido, deturpado. Um evangelho mascarado de evangelho, mas que igualmente leva as pessoas para o inferno. Eu sei que ninguém pode alegar inocência mediante ignorância. Eu não sabia. Mas o pior é alguém aprender e aprender errado. Então, pior do que a ausência do evangelho é um evangelho que é pervertido, deteriorado. E é isso que Paulo está dizendo, o qual não é outro evangelho. Admira-me que estás passando tão depressa do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é evangelho coisa nenhuma. Por quê? Porque não existe outro. Só existe um. Mas vocês passaram muito rápido. E aí Paulo está combatendo aqui a perturbação e a perversão do evangelho, a perturbação da igreja e a perversão do evangelho. A igreja talvez estava em paz, feliz, de repente aparece alguém mascarado de boas intenções. Eu quero falar disso para vocês, eu quero pregar sobre isso. E aí diz até palavras bonitas, coloca Cristo, coloca Deus, coloca o Espírito. E você, pastor, mas ele fala da Bíblia. Ele abre a Bíblia, ele fala de Jesus, mas cuidado com os adicionais. É nas entrelinhas que os falsos mestres destilam seus venenos. É nas entrelinhas que os falsos mestres destilam suas heresias. E aí deturpam e pervertem o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pior, tem pessoas que abraçam isso. Já se está popularizando no mundo a ideia
de que a Bíblia é insuficiente e ineficiente. A Bíblia precisa ser reescrita. Precisa-se tirar as partes de ódio da Bíblia e deixar apenas as partes do amor. É isso que está se falando por aí. E aí logo surgem o quê? Pregadores, apóstolos, pastores que vêm pregando e pervertendo o evangelho de Cristo. Pregando um falso evangelho, um pseudo-evangelho. Um evangelho que não te confronta. Um evangelho que coloca você no centro de todas as coisas. O evangelho que faz de você Senhor e faz de Deus um servo na sua vida. Um evangelho que não exige de você mudança, mas ele que lute para se adequar ao seu modo de vida. E logo porque existe uma demanda de pessoas que querem esse tipo de evangelho, que Paulo diz que não é outro, porque não existe, surge também pregadores desse falso evangelho. E como as pessoas amam novidades, as pessoas abraçam tudo que elas veem pela frente. O que nós temos de ovelhas que são ovelhas de YouTube, ovelhas pastoreadas por redes sociais, não ouve o seu pastor local, mas eu estou ouvindo fulano de tal na internet. Não tem nada a ver, nós temos muitos pregadores bons na internet. Não estou ganhando para fazer propaganda deles, mas te recomendo. Ouça reverendo Augusto Nicodemos Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Ouça pregadores fiéis à palavra de Deus. Mas é cada besteirol que nós ouvimos por aí. E as pessoas estão lá aplaudindo, achando bonito, maravilhoso. Que sapiência, que sabedoria, que palavra. São mensagens meramente motivacionais, palatáveis aos seus ouvidos, que mexe com o seu ego, e porque coloca lá Deus, Jesus, Senhor, aí você acha que é tudo igual, é tudo palavra de Deus, pastor, está tudo bem. Cuidado, porque eles pervertem o evangelho de Cristo, e pior do que evangelho nenhum, é um evangelho pervertido. O verso 8, nós temos que analisar o mensageiro e a mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas ainda, veja que ele coloca de forma hipotética, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além, que ultrapasse daquele que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Paulo chama a responsabilidade não só para si, mas para os demais apóstolos, porque ele coloca nós, mas ainda que nós, ele não diz ainda que eu, mas ainda que nós, ele está dizendo assim, seja eu, seja o apóstolo Pedro, seja Tiago, seja João, seja qualquer outro que vier com uma credencial de apóstolo, pode ter todas as credenciais, mas analisem a mensagem. E esse é o ponto do verso 8, o mensageiro e a mensagem. Vamos primeiro pelo mensageiro. Paulo apela para o zelo dos Gálatas quanto aos mensageiros. Ele era um apóstolo, mostrado as suas credenciais, né? Porém, havia outros que se autodenominavam apóstolos e mestres e queriam lugar no púlpito. Porque o falso profeta, os falsos mestres, eles não querem banco, não. Eles começam no banco para poder ludibriar, dizer que está ali para somar, para estar junto, mas o alvo dele é aqui. Porque da onde parte o ensino para a igreja? É do púlpito. Da onde parte a instrução para a igreja? É do púlpito. Da onde parte o ensinamento da igreja? É do púlpito. Então eles querem púlpito. Este cuidado que Paulo exige impõe para nós, meus irmãos, a necessidade de duvidar até mesmo de um anjo. Se necessário for, duvide de um anjo. Você deve apurar a mensagem dele. Olha o que Paulo diz. Ainda que nós, ou um anjo, ainda que um apóstolo, eu sou o apóstolo, eu andei com Jesus, eu estive com ele, eu sou o pastor tal, eu sou o reverendo fulano de tal, eu tenho igreja tal. Cuidado, não se deixe levar
pelo mensageiro, mas analise a mensagem. A credibilidade do mensageiro está na autenticidade da mensagem e não dele mesmo. O que ele vai falar? Nossa, vai vir o pregador fulano de tal na nossa igreja. Primeiro eu quero ouvir o que ele vai dizer. Quem ele é, não me importa. Eu quero saber se ele vai dizer a mensagem do Evangelho da graça de Deus. E é interessante que quantos fundaram seitas heréticas, doutrinas antibíblicas, alegando terem tido o quê? Visões, sonhos, revelações e até aparições de anjos, de seres celestiais. Eu vi, pastor, o anjo apareceu para mim e me falou que a partir de hoje eu não posso tomar Coca-Cola. Precisava de um anjo aparecer para você para falar isso? Não basta, exatamente. É verdade, a criança está antenada no culto. É isso mesmo. Por isso que o pastor insiste para as crianças ficarem no templo. Não. E às vezes, meus irmãos, as pessoas, para dar credibilidade, legalidade, autenticidade, veracidade às suas experiências pessoais, elas colocam, mas Deus me mostrou, mas eu vi, mas eu sonhei, mas isso me foi revelado. Eu não sou obrigado a acreditar. O apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu, analise a mensagem. Espera aí, eu vou até ouvir o seu sonho, eu posso ouvir a sua revelação, eu posso ouvir a sua experiência de ter visto um ser celestial, posso, mas a mensagem, eu quero saber da mensagem desse sonho, dessa visão, dessa revelação, desse ser que você viu. Coaduna com as Escrituras, é o Evangelho da graça de Cristo, diz que o pecador é salvo pela graça mediante a fé em Cristo, então ok, mas se não for, seja maldito. Não quero saber. E as pessoas querem colocar suas experiências particulares acima da revelação da Escritura. E a revelação da Escritura para nós é palavra de Deus máxima. Por isso que eu sempre falo, nós não desprezamos as experiências, mas nós não colocamos as experiências acima do que Deus já revelou e nos prescreveu na sua palavra. Não podemos colocar. A palavra de Deus é o crivo para tudo na nossa vida. É a baliza para tudo na nossa vida. Mesmo que um anjo desse e fala, pastor, mas me falou, tá, passa pelo crivo da palavra, porque senão... E temos que tomar cuidado, meus irmãos. Atentes para a mensagem, para o mensageiro. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos esse texto? Leiamos. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado com o anjo aparecendo para você. Mas foi o anjo, pastor, eu vi, ele me revelou. E aí você vê aí tantas seitas heréticas abertas por causa de visões de anjos. Quem já ouviu falar aqui na Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Vulgos Mormons. Um tal de Joseph Smith, que um belo dia, num devaneio, falou que um tal de anjo Moroni apareceu para ele e chegou para ele com um novo livro dizendo, esse aqui é a nova revelação, é o Novo Testamento, volume 2 da palavra de Deus, que não foi revelado para ninguém, mas você foi privilegiado, eu vou dar para você. E aí criou a seita Mormon, porque viu um anjo. E talvez muitos acharam extraordinário, que maravilha.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, os seres angelicais não têm essa pretensão de ficar aparecendo à torta e à direita para os outros, não. Cuidado. E muito dessas crenças, infelizmente, vem do pentecostalismo. Põe um anjo aqui, põe um anjo lá, põe um na porta, põe o outro na... Não, anjos do Senhor não se prestam a isso não, meus irmãos. E aí cria-se doutrinas em cima de visões. Ah, porque Deus me revelou. Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Eu não estou dizendo que você tem que descartar, de novo. Não estou dizendo que você tem que descartar as experiências ou descrer de tudo, mas você tem que analisar a mensagem. É o Evangelho? Passa pelo crivo da Escritura? Então eu acredito. Porque Satanás também se transforma em anjo de luz. E às vezes você acha que está vendo o anjo e é o diabo que está aparecendo para você. Cuidado! Quem você acha que é evocado lá dentro do espiritismo kardecista? Você acha mesmo que é seus entes queridos que estão aparecendo para você? Porque ao homem está ordenado morrer uma só, vindo depois disso, quem é que está levantando lá então? Cuidado, cuidado, meus irmãos. E outra, agora vamos falar da mensagem. Paulo diz que se essa mensagem ir além da que ele já pregou, que seja então anátema. O evangelho genuíno, ele tem um padrão. O que é genuíno? Verdadeiro, autêntico. Então o evangelho genuíno, ele tem um parâmetro, um padrão. Por isso que Paulo diz, se for além, se passar disso, rejeita. Ele é autêntico em sua essência e propósito. A palavra evangelho é mesmo, vocês lembram? Boa nova, boa notícia de quê? De salvação. Então, se a mensagem não tem Cristo, não tem arrependimento, não tem boa nova de salvação, não é evangelho, é outra coisa. É mensagem motivacional, é terapia, é mensagem de efeito, é qualquer outra coisa, menos evangelho. Se qualquer mensagem não apresentar a boa nova de salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, não é evangelho, é um engodo. Você vai numa igreja, se você vê o pregador e ele prega 20, 30, 40, 50 minutos, 1 hora pregando, e você não acha Cristo na mensagem dele, ele não pregou nada. A mensagem tem que te conduzir sempre à pessoa bendita de Cristo. Cristo é o centro do evangelho. Percebam, meus irmãos, percebam os sermões, os estudos bíblicos, os ensinamentos que são ministrados por aí. Apresenta a salvação pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus? Ok. Ou é até pela graça, mas se você tem que fazer isto ou aquilo, ou uma série de rituais, então você desconfia, não é evangelho. Tem partículas de evangelho, mas não é evangelho. E nós somos protestantes, não é verdade? E como bons protestantes que somos, nós cremos biblicamente nos solas da reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Solus Christo, somente Cristo. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Sola Gratia, somente a graça. Cremos nisso. E não precisamos de adicionais, é somente Cristo mesmo. Rejeitamos qualquer tipo de embuste que tenha nome ou aparência de evangelho. Cremos que Jesus cura? Cremos, mas não cremos na teologia da confissão positiva. Eu declaro, eu determino. Não. Mas cremos que Deus cura. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, se tu quiseres, tu podes curar. Tu tens todo o poder, mas eu não determino nada. Quem é o determinado? Eu ou Deus? Então nós cremos que Deus cura, mas não cremos na confissão positiva. Cremos que Jesus também liberta? Cremos, mas não cremos na teologia da libertação, que prega que a salvação é no âmbito social, do pobre, do negro, dos rejeitados, das minorias, e o catolicismo abraçou um pouco, por um tempo, a teologia da libertação, que é aquela ideia da redenção do homem, mas no âmbito social, somente.
Cremos que Jesus liberta o homem por completo, liberta do pecado, liberta das garras de Satanás, dá um banho de graça nele e o faz para si um vaso escolhido. Cremos nesta libertação que, como foi lido na liturgia pelo presbítero Luiz, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesta libertação nós cremos, porque é o poder do Evangelho. Meus irmãos, cremos que Jesus prospera o crente? Claro que cremos, mas não cremos na teologia da prosperidade. Cremos que o propósito final de Deus para a nossa vida não é a nossa felicidade, é a glória dele. O propósito final de Deus para a nossa vida não é a nossa felicidade, é a glória dele. Com isso eu não estou dizendo que Deus não nos quer ver felizes, Ele quer, mas o propósito final da nossa existência é glorificar a Ele. Agora, nós glorificamos a Ele no sofrimento também, na doença, no luto, na depressão, nos problemas. Em tudo Deus é glorificado em nossa vida. Então nós cremos sim que Deus pode nos fazer prósperos nessa vida, mas não cremos numa teologia que diz que você tem que ser próspero a todo custo, e que se você está passando problema, isso é uma ação de Satanás na sua vida. Isso é outro evangelho. E olha o que o apóstolo Paulo diz: seja maldito quem prega isto. Seja maldito. Portanto, importante do que o mensageiro é a mensagem. E o último ponto, verso 9. A maldição do evangelho. Pastor, o que é isso? Maldição do evangelho? Olha o verso 9. Paulo vai ratificar o que ele diz. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do padrão, do parâmetro daquele que recebestes, seja o quê? Anátema. Paulo encerra este parágrafo pronunciando uma sentença com autoridade apostólica. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que já recebestes, seja amaldiçoado, seja maldito, seja excomungado. Pastor, que palavra feia. Lembra? Os mais antigos? Quando você queria ofender alguém, no máximo do máximo do máximo, você chamava ele de excomungado. Dava até um arrepio. E muitos nem entendiam por quê, né? É porque a excomunhão é o processo de literalmente te arrancar da comunhão da igreja. Então, dentro do catolicismo havia excomunhão e no nosso meio também há. Quando alguém insiste no seu pecado, não quer reconhecer a sua falha, não se arrepende, ele é impenitente, nós praticamos a excomunhão. Praticamos. Por quê? Porque ele não comunga mais da nossa fé. Então Paulo diz: aquele que prega outra mensagem que seja maldito. Há um peso de maldição em todos os pastores, os bispos, os apóstolos, todos aqueles que mascaram o evangelho, que vêm com uma falsa imagem do evangelho, pregando aquilo que na verdade não é, eles são amaldiçoados. E quem está debaixo da igreja dele também está, porque está lá ouvindo algo que não é evangelho. Portanto, para aqueles que estão manipulando o evangelho como se manipula um remédio, ao invés de fornecer cura, oferecem meramente um placebo para a pessoa, há uma penosa maldição. Não se perverte o evangelho e fica por isso mesmo, meus irmãos. Evangelho é coisa séria, é a mensagem real, provinda dos altos céus, como cantamos. Quantos supostos líderes estão arrastando multidões com uma mensagem rala, sem conteúdo verdadeiramente evangélico, no sentido pleno da acepção da palavra boa nova? E o triste é que vemos multidões que estão indo atrás desses líderes, né? Por quê? Existe a demanda, então eu vou fazer com que a oferta também exista. Se tem a demanda, eu vou fazer a oferta. Tem gente procurando esse tipo de evangelho, de prosperidade, de cura, de misticismo. Então, vai ter falsos mestres oferecendo isso. Vai ter. Portanto, meus irmãos, há um santo temor quando eu assumo este púlpito. Quando qualquer um assume esse púlpito, há um santo temor, pois eu estou cativo à palavra de Deus e serei pesado e julgado por ela. Eu estou diante da igreja de Deus para falar a palavra de Deus.
e pesa sobre mim essa responsabilidade. O dia que eu deixar de pregar o evangelho e pregar um simulacro de evangelho, um evangelho pervertido para poder angariar arrecadação para a igreja, fazer esse povo crescer, vocês podem ter certeza que o pastor e a igreja está debaixo de maldição. E Deus cobra. Que Deus se apiede de nós, atente seus ouvidos para a mensagem. Julgue o mensageiro pela mensagem. O que ele está pregando? O que ele está falando? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.